Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você conhece sobre o mistério da vida após a vida. A maioria das pessoas que volta do limiar entre os mundos descreve uma passagem de luz, um sentimento de acolhimento e uma paz profunda. Mas o que acontece quando o último suspiro não é o começo de uma jornada de paz, mas o primeiro passo para um lugar de profunda provação? E se a sua alma, em vez de encontrar seres de luz, encontrar um plano de desarmonia, onde as sombras do passado se manifestam em uma realidade assustadora? Neste vídeo, vamos adentrar relatos impressionantes de pessoas que, durante momentos de grande desafio físico, vivenciaram a separação do corpo e encontraram um lugar completamente diferente do esperado. Suas histórias são um chamado, um alerta sobre as consequências espirituais de nossas escolhas e um lembrete de que o caminho que trilhamos aqui ecoa em planos superiores. O que eles viram pode não ser o que gostaríamos de ver, mas é o que precisamos para compreender a real dimensão da nossa existência. A primeira jornada que vamos percorrer é a de um homem chamado Thomas, que durante um incidente de trabalho em uma construção sofreu uma queda. Sua consciência, em um instante, se viu separada de seu corpo físico, flutuando acima do local do incidente. De repente, ele foi transportado para um ambiente totalmente inóspito. Estendia-se diante dele um vasto e inquietante mar de energia incandescente, um lugar onde a luz parecia não ter morada. Ele não sentia a energia do local como física, mas como uma sensação de completa desarmonia espiritual, um eco de caos e profunda solidão. Thomas se sentiu como um observador, contemplando tudo de longe, mas percebendo que, mesmo distante, a atmosfera daquele lugar era esmagadora. Ele notou que ao lado daquele lago de fogo figurado havia uma multidão de pessoas. Thomas não as conhecia, mas percebeu que elas estavam em um estado de intensa reflexão, como se contemplassem suas próprias escolhas e o caminho que as levara até ali. Em um momento de intensa clareza, Thomas compreendeu que ele também pertencia àquele grupo, que as suas próprias escolhas o haviam conduzido àquele mesmo plano de existência. Um sentimento de profundo desconforto espiritual o invadiu, acompanhado por uma angústia silenciosa. Foi então que um ser de luz, que ele sentiu como sendo uma figura de extrema pureza e bondade, passou por ele, mas não lhe dirigiu a palavra. O ser apenas o olhou por um instante, e naquele olhar, Thomas compreendeu que sua jornada ainda não havia terminado. Ele sentiu sua consciência ser atraída de volta ao corpo, como um ímã que o puxava. Acordou, ouvindo as vozes das pessoas à sua volta, e a primeira coisa que fez foi proferir uma prece de gratidão. A experiência deixou uma marca indelével, a convicção de que a vida tem um propósito maior, e que nossas ações nos levam a um destino que nós mesmos construímos. Mas o que acontece quando o caminho da alma é um túnel sombrio, onde a convivência com energias de baixa vibração é inevitável? Esta é a história de uma paciente que passou por um grande desafio de saúde e, durante o processo, sua consciência se separou do corpo. De repente, ela se viu em um quarto escuro, onde uma criatura gigantesca a observava. Ela se sentia acompanhada por seres de energia densa e inferior, que se moviam rapidamente ao seu redor. O monstro acenou para ela, atraindo-a para uma jornada através da escuridão. Ela sentiu uma profunda repulsa, mas seguiu em frente, como se fosse guiada por uma força maior. Enquanto caminhava, ela ouvia murmúrios de profunda angústia e sentia o toque energético de outras almas em sua jornada. O túnel terminou e ela encontrou-se em um lugar ainda mais povoado por manifestações de energia desarmônica. Tomada por uma tristeza profunda, ela sentiu a dor da separação e o vazio daquele plano. Um ser imponente que a guiava, então a mandou de volta. Ela se sentiu ser transportada de volta ao seu corpo e, no mesmo momento em que acordou em sua cama de hospital, sentiu um alívio tão intenso que foi tomado por um pranto de gratidão. Há quem afirme
ter se deparado com entidades que pareciam personificar a miséria. Um outro paciente, em um estado de profundo desconforto físico, perdeu a consciência e, nesse momento, sentiu-se flutuar por um longo túnel, como se não tivesse mais corpo. Era como uma caverna, com sons de profunda tristeza e aromas de desarmonia espiritual. O que ele viu ali não foi a beleza das esferas superiores, mas seres disformes que pareciam representar as piores manifestações da consciência. Eles emitiam sons incompreensíveis e pareciam zombar de um símbolo de luz e bondade que o homem conhecia. Em meio a essa cena de desespero, um homem com vestes luminosas apareceu. O paciente sentiu seu olhar e, naquele instante, uma profunda compreensão de que ele precisava viver de forma diferente o invadiu. O homem não se lembra de mais detalhes, como se sua consciência tivesse arquivado o horror, guardando apenas a lição. O objetivo da memória não é reter as imagens de angústia, mas as aprendizagens que elas proporcionam. O que acontece quando a alma é atraída por uma força para um plano de energia negativa? Esta foi a experiência de Kenneth Hagin, que se tornou um guia espiritual após sua própria jornada. Em 1933, seu coração parou de bater e sua alma se separou do corpo. Ele sentiu-se descendo cada vez mais, até que a luz da terra desapareceu. Ele se viu em uma escuridão tão profunda que não conseguia ver sequer a própria mão. Quanto mais descia, mais o ar se tornava rarefeito e quente, uma sensação de angústia que não era física, mas espiritual. Ele se viu diante de um portal, um caminho para um plano de energia inferior, onde sentia a presença de poderes sombrios. Uma esfera de energia negativa começou a atraí-lo com uma força irresistível, como um ímã puxando ferro. Sua alma não queria ir, mas não podia resistir. Ele se viu no fundo de um abismo espiritual, e uma criatura se colocou ao seu lado para guiá-lo. Foi então que uma voz, que ele sentiu ser de uma fonte divina, soou. As palavras eram incompreensíveis, mas ele sentiu sua força e autoridade, e a esfera de energia negativa não pôde mais detê-lo. Ele sentiu sua consciência ser puxada de volta ao corpo, entrando por sua boca. Acordou em seu quarto, sabendo que havia recebido uma missão para o resto de sua vida. A espiritualidade nos ensina que a ausência da luz é um lugar de grande provação. Em um relato da tradição ortodoxa, um homem que estava passando por um grande desafio de saúde orou para ser libertado do seu fardo. Em resposta, um ser angelical apareceu e lhe ofereceu uma escolha: o alívio imediato de seu desconforto ou uma breve jornada para um lugar de grande aprendizado. Ele escolheu o segundo caminho. Em um instante, ele se viu em um plano de profunda tristeza e escuridão, onde sentia a presença de espíritos de baixa vibração e ouvia os murmúrios de almas em angústia. Sua alma foi tomada por um medo e uma melancolia indescritíveis, e a sensação era de que ele ficaria lá por toda a eternidade. Ele clamou, e o anjo que o acompanhava o libertou, explicando que ele havia permanecido naquele lugar por apenas um instante. Após retornar ao corpo, o homem suportou pacientemente seu desafio de saúde, compreendendo que a jornada em seu corpo, por mais difícil que fosse, era uma grande bênção. Essas visões de desarmonia espiritual são terríveis e não têm um apelo agradável. Mas elas nos dão uma razão para refletir sobre nossas escolhas e o caminho que estamos trilhando. A espiritualidade explica que um plano de baixa vibração não é um lugar de punição, mas um estado de ser para a alma que se afastou da luz. A dor que se sente nesses lugares é o eco dos nossos próprios desejos não purificados e o peso da nossa consciência que ainda não se reconciliou com o verdadeiro caminho. É por isso que nesses lugares há tanta angústia, pois a alma ainda se apega às suas velhas necessidades e à densidade de seus antigos padrões. O objetivo dessas experiências não é nos aterrorizar, mas nos lembrar da importância da nossa jornada na Terra.
É um chamado para vivermos com mais consciência, para purificarmos nossos desejos e para cultivarmos o amor e a bondade em nosso coração. É um lembrete de que a nossa verdadeira riqueza não é material, mas espiritual, e que cada escolha que fazemos hoje molda o nosso destino futuro em todos os planos de existência.